A Polícia Federal fez uma operação hoje em Divinópolis. Segundo o APF, existe suspeita de desvio de recursos públicos na administração do Hospital de Campanha e também na UPA. Veja a reportagem. Agentes da Polícia Federal e auditores da CGU, a Controladoria Geral da União, fizeram buscas na Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Eles recolheram equipamentos eletrônicos e saíram sem gravar entrevista. As equipes também estiveram na UPA, onde apreenderam documentos. De acordo com a Polícia Federal, durante a operação, a Justiça determinou o afastamento do secretário de Saúde de Divinópolis, Amarildo Souza, mas ele diz que ainda não foi comunicado sobre a decisão. Eu estou absolutamente tranquilo do ponto de vista legal. É óbvio que isso abala a gente emocionalmente. Eu tenho família, eu tenho amigos na cidade, eu sou um funcionário de carreira há 25 anos. Isso não é claro que a gente fica emocionalmente abalado, até porque sou uma figura pública. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, eu confio demais na minha equipe, eu confio demais na Procuradoria e confio também no poder de investigação dos delegados. Eu acho que essa devassa que acontece muitas vezes, ela é prejudicial do ponto de vista da exposição individual de cada pessoa, né? Mas do ponto de vista de investigação de contratos, de contratos públicos, é absolutamente normal e necessário. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão, 26 de busca e apreensão e afastou mais de 50 pessoas dos cargos. A investigação já está bem robusta, tá? A CGU já fez um trabalho bem interessante, já foram demonstradas várias irregularidades ali, o inquérito já está bem robustecido com provas. Porque a gente hoje, na verdade a operação de hoje, o maior objetivo deles era desses mandados, o cumprimento desses mandados, o maior objetivo era a obtenção de provas, de mídias, de celulares, que já vão ser feitas essas análises a partir da semana que vem, que a gente vai tentar realmente fechar toda essa linha investigativa do que já está sendo feito. Ainda segundo a PF, a operação Entre Amigos aconteceu em Divinópolis, Mateus Leme e cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A maior parte do trabalho se concentrou em BH, onde fica a sede da organização contratada pela Prefeitura de Divinópolis para administrar a UPA e o Hospital de Campanha aqui da cidade. De acordo com a Polícia Federal, o inquérito foi aberto depois de denúncias a respeito de um suposto sobrepreço na contratação de ambulâncias. A PF investiga um esquema de desvio de recursos públicos, fraudes e superfaturamento. Só o contrato entre a Prefeitura e a organização social que administra a UPA de Divinópolis ultrapassa 100 milhões de reais durante 5 anos. A Justiça determinou o bloqueio de bens, somando 2 milhões de reais, de 9 empresas investigadas no inquérito. A Secretaria de Saúde reconhece que já havia encontrado alguns problemas. A nossa comissão, ela tem uma documentação ali, ela tinha apontado, nós enviamos isso para o Ministério Público e enviamos para a Polícia Federal. Já teve anteriormente, nós enviamos essas irregularidades. Já a Polícia Federal diz que a Secretaria de Saúde favoreceu a organização contratada para gerenciar a UPA e o Hospital de Campanha. O procedimento de registro, né, da OS, da organização social, foi fraudulento, foi um procedimento prévio, foi fraudulento, porque havia os requisitos legais. A legislação exigia, o decreto da Prefeitura exigia uma experiência mínima de 5 anos, eles só cumpriram a exigência de 6 meses, deveria ter a comprovação de idoneidade financeira, não foi efetivamente comprovado, e o secretário da pasta simplesmente atravessou toda essa exigência e falou que não precisava ser exigido no procedimento do cadastramento da OS perante o município de Divinópolis. De acordo com a Prefeitura, o contrato com a organização vai ser mantido, pelo menos por enquanto. Até que seja concluído ou que seja determinado judicialmente que o contrato seja rompido, a Secretaria mantenha o contrato com a empresa, até porque a gente não pode ter desassistência. Mas a gente vai acompanhar, porque é mais do interesse da Secretaria que isso seja esclarecido o mais rápido possível. Tem que ser assim mesmo, tem que ter transparência acima de tudo.
Se tem a denúncia, tem que investigar, tem a obrigação de ser investigado e as pessoas envolvidas têm que ser ouvidas. O que a gente tem que tomar cuidado é em apontar isso ou aquilo. Hoje pela manhã, por exemplo, foi notícia em vários meios de comunicação, eu estava vendo lá, suspeita de fraude, de desvio de cento e tantos milhões de reais e os meios de comunicação que eu vi, eles não deixam claro. Tem um contrato de 103 milhões de reais, que é para 5 anos, que foi bem falado na reportagem do Ricardo, né? Que é pago mensalmente para a SOS, para gerir a UPA. A responsabilidade de pagar despesa, médico, equipamento, tudo isso está nesse valor. Mensalmente é 1.700.000 aproximadamente que essa organização recebe para gerir a UPA, da mesma forma que recebia uma que foi anteriormente retirada, inclusive, da UPA, né, porque o serviço estava muito ruim. Melhorou? Melhorou. É o ideal? Não é o ideal, mas mudou. Então, tudo isso tem que ficar bem claro para que as pessoas não façam, como inclusive algumas estão fazendo, que coloca lá de forma genérica, crucificando algumas pessoas. A gente não pode nem dizer que não, nem que sim. Isso aí é só o começo. Daqui a pouco a gente vai continuar acompanhando, a gente vai saber o desfecho dessa situação e saber quem de fato tem responsabilidade. E se tiver, tem que pagar, porque a gente tem sim que moralizar o serviço público. E que bom que as investigações estão acontecendo para isso.